paz do Senhor, para vocês que estão na igreja, por aqueles que estão online, que o Senhor possa te abençoar muito. Graças a Deus que a letalidade do coronavírus é baixa, 1% de Araçariguama seria 30 pessoas, faleceu 10 até o momento, então é baixo, porém é fatal para alguns e muito rápido. Então continuemos com toda atenção com isso, porque para alguns é fatal. Eu estava bem esperançoso em agosto, que novembro e dezembro a gente tinha o tal da imunidade de rebanho, uns 30%, 40% dessa imunidade, mas o que subiu em novembro e dezembro, fico pensando se tem mesmo essa imunidade, parece até que não tem. Mas as vacinas estão aí chegando, as mais diversas vacinas, tem até do Peru, Paraguai, da que você quiser, de tanta vacina que tem. Os países vão tomar vacina a partir de dezembro, janeiro, e o Brasil, quem sabe, resolverá isso. Olha, tem classe de crianças, pelo que eu me lembro, não é, gente? Tem classe, viu? Se vocês precisarem, tá bom? Fiquem à vontade. Os diáconos podem falar onde que é a classe das crianças, podem orientar, tá bom? Os pais, que assim, tem também berçário, se vocês precisarem, tá bom? Vamos começar com oração. Pai, nos colocamos na presença do Senhor e nós não somos melhores do que ninguém. Nós lembramos que nós somos benditos em Cristo Jesus e não porque temos títulos de pastor, alguma coisa assim. Lembramos que porque somos lavados no sangue dele, nós recebemos a promessa do Espírito, somos templo do Espírito Santo. Lembramos que tudo é realizado em Jesus e através de Jesus por nós, a honra e a glória são do Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, não como pessoas especiais em nós mesmos, mas como filhos e filhas de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus, abençoa-nos poderosamente, edifica-nos e usa-nos para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus deixou bem claro que as Escrituras revelam a Deus. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais conheceremos a Deus. E as Escrituras dizem que a criação revela a glória de Deus. Mas o universo é vasto demais, apesar que daria para falar um pouquinho do universo, por causa das fotos desses, que tem essas, essas sondas têm tirado do universo. É bem interessante pensar nisso também, mas o universo é vasto demais, não pensaremos no universo. O mundo invisível é grande demais e nós só temos uma ideia vaga. Por exemplo, tem vários tipos de anjos, tem anjo, arcanjo, serafim e por aí afora. Também não falaremos disso, é invisível demais. Mas os serafins diante de Deus dizem: a terra toda está cheia da glória de Deus. Mas se nós olharmos para a terra com seus problemas, parece que ele a abandonou e que a terra não revela a glória de Deus. De fato, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. A complexa biologia dos nossos corpos, criados à imagem e semelhança de Deus, e o nosso espírito revelam a glória de Deus. Só aí você tem mais de 7 bilhões de revelações da glória de Deus. Todos os seres vivos no mar e também aqui no planeta Terra, e são milhares e milhares, e a complexa biologia de cada um deles, de cada pássaro, de cada peixe, de cada tubarão, revela a glória de Deus. E quando nós olhamos para a história revela a glória de Deus. Até quando nós não gostamos, porque parece cruel demais, que era a crise de Abacuque com os caldeus, com a Babilônia, o Senhor disse para Abacuque: para isso eu levantei a Babilônia, para ser um instrumento de justiça. Era o mal combatendo o mal, e assim tem sido ao longo da história. Os mais diferentes reinos e impérios, como revelado ao profeta Daniel, revela a glória de Deus, revela que Ele é Deus. As mais diversas manifestações do espírito do anticristo na terra.
São muitas manifestações. Por exemplo, quando uma religião nega que Jesus é Deus e que Ele morreu na cruz, que é só um profeta de Alá, revela a glória de Deus, porque Deus disse que haveria muitos espíritos de anticristo. Quando o secularismo nega Deus, na soberania de Deus, revela a glória de Deus. Todas as idolatrias e todos os animismos que se opõem contra Deus, na soberania de Deus, revela a glória de Deus, porque Ele disse que haveria muitos anticristos, espíritos de anticristo. Conforme os reinos levantam e caem debaixo dos juízos de Deus, revela a glória de Deus. As pestes, como o coronavírus, revela a glória de Deus, porque é um dos sinais da volta de Jesus, que teria fomes e pestes. Os juízos de Deus, o fato é que nós morremos, revela a glória de Deus. Deus disse: se vocês separarem de mim, certamente morrerão, e certamente morremos. Viemos do pó, para o pó voltaremos. A nossa velhice revela a glória de Deus. Revela que tem uma data de validade, a palavra de Deus está em ação, Ele é o Senhor. O juízo, quer esteja no paraíso ou no inferno, revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus, porque Deus é o Senhor, até sobre a terra amaldiçoada. O fato que tem pesticida no mundo, revela a glória de Deus. O fato que as mulheres sentem dor na hora do parto, Deus disse que elas sentiriam dores na hora do parto, revela a glória de Deus. Você faz a horta orgânica porque você não quer câncer do pesticida, mas o Brasil não teria o agronegócio sem o pesticida. Resolve o problema do lado, cria câncer do outro, revela a glória de Deus. Nós fomos expulsos do jardim do Éden. O fato que tem um calendário para Jesus voltar, revela a glória de Deus. Quando o anticristo aparecer, nós estamos num momento singular da história. Eu quero falar isso com muito cuidado, eu quero que você preste bem atenção, porque tem muitos desajustes no YouTube, então vamos lá. Nunca teve um império que dominou o mundo inteiro, mas o livro de Apocalipse deixa bem claro que o anticristo vai dominar todas as línguas, todas as tribos, todos os povos e todas as nações. Nunca o Império Romano controlou o mundo inteiro, nem os gregos, nem os assírios, nem os babilônios, nem os Estados Unidos, nem o Reino Unido, que foi muito poderoso. A Inglaterra foi muito poderosa, mas ela nunca controlou, por exemplo, a África inteira, só parte da África. Ela nunca controlou a Ásia inteira, ainda que ela controlou a Índia, o Paquistão e a Birmânia, que hoje é Mianmar, e outros lugares por ali na Ásia, não controlou o mundo inteiro. Por mais poderoso, nunca teve um império que controlou o mundo inteiro. Os portugueses, parte da África, parte da América Latina, os espanhóis, ninguém nunca controlou o mundo inteiro. Mas o Senhor disse que o anticristo vai controlar o mundo inteiro. E que vai ser através de uma aliança de reinos. E hoje tem toda a tecnologia do mundo, né? Tem hora que eu dou até risada, né? O pessoal fala: quando o 5G aparecer, o anticristo vai aparecer. Ou se fosse por isso, ele já tinha aparecido. Que com 3G já controlaria o mundo sem nenhum problema. Com 4G já controla toda a sua vida aí no celular, pelo cartão de crédito, pelo cartão de débito. Esse não está precisando de 5G para controlar o mundo. Vai controlar o mundo a hora que ele aparecer, pronto, acabou na hora de Deus. Mas não está precisando de 5G para isso. Já tem condições hoje, numa aliança de governos, controlar todos os cidadãos da terra pela primeira vez na história. Não está acontecendo, mas já tem condições. Portanto, nós rumamos sim para a era do anticristo, para a grande tribulação. Isso também revela a glória de Deus, porque Deus diz que vai ter isso. Até o Armagedon, eu falo disso no culto de ceia próximo sábado, revelará a glória de Deus. Mas fique tranquilo, nós já estaremos com Jesus, e no fim do Armagedon ele vai voltar com a gente. Isso também revela a glória de Deus.
Tudo revela que Deus é Deus, até os juízos, até as catástrofes, até terremoto, revela que Ele é Deus, como está nas Escrituras. Tudo revela a glória de Deus. Mas nós não temos condições de ver Deus no esplendor de sua glória. Mas eu já disse aqui na igreja, estou repetindo, o fim do fim aqui da nossa existência para melhor será ser igual a Jesus. Quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que nós seremos apresentados, está lá em Judas, sabe aquela página lá? É melhor você ler, porque quando você encontrar Judas no céu, ele vai perguntar: você leu o meu livro? Ah, não li, só tinha uma página. Então você lê Judas, porque ele vai perguntar. E tem um verso lá em Judas que diz que nós seremos apresentados diante da glória de Deus com toda a alegria. Esse vai ser o fim de nossa existência. Fim, no bom sentido, né? De continuar assim por toda a eternidade. É que nós não só vemos o reflexo da glória de Deus nessa terra cheia de pecado e amaldiçoada, mas nós seremos apresentados diante da glória de Deus. Nesse momento a Bíblia diz que nós não podemos ver a Deus. Se nós o vermos, nós caímos mortos. Os nossos corpos limitados com seus pecados não suportam Deus. E um pouco mais de Deus, mesmo na Bíblia, foi o suficiente para o povo começar a gritar: para. Mas de uma maneira muito rara, o profeta Isaías, antes dele ser Isaías, que nós o conhecemos, parecido com Ezequiel e Daniel e João na ilha de Patmos, num arrebatamento de espírito, também parece que numa visão difícil de explicar, ele viu o Senhor no esplendor de sua glória. Isaías morava em Jerusalém, Amós estava no norte pregando, ambos estavam pregando, impactando a história. O império da Síria estava barbarizando, destruindo aquelas crueldades de guerras com os povos, com as mulheres, com as crianças, com os soldados inimigos. São coisas tão terríveis, chatas até de falar, da tamanha crueldade. E Isaías é tomado até a presença de Deus, e ele vê o Senhor na sua glória, e ele vê o Senhor com essas roupas celestiais, e essas roupas enchiam todo o templo. E alguns pensam que era templo celestial, pode ser. Eu particularmente penso que era o templo de Jerusalém mesmo. Ele foi orar em Jerusalém e teve esse arrebatamento, e nessa visão, e nesse contemplar do Senhor na sua glória, as roupas do Senhor enchiam todo o templo. E ele viu os serafins. Não quero falar muito sobre coisas invisíveis. Os serafins parecem ser seres celestiais bem singulares, criados para estar bem próximos do Senhor e de sua glória. Parecem ser bem singulares na sua existência, no papel deles. Podem ser os mesmos seres viventes de Apocalipse, porque eles também têm 6 asas, e eles também falam: Santo, Santo, Santo. Em Apocalipse, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Lá em Isaías, o Senhor dos Exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. O que mais os serafins falam, eu não sei. Mas se eles forem os seres viventes de Apocalipse, temos pelo menos 2 declarações de que eles falam para Deus muito próximos do Senhor na sua glória. Eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. E lá estava Isaías, vendo o Senhor no esplendor de sua glória, coisa muito, muito rara. Estava o Império Assírio barbarizando para todo lado. Não parecia que Deus é Deus. Você olha para a Coreia do Norte, não parece que Deus é Deus. Você olha para a China, com todo o seu poder, sua tecnologia, seu controle populacional. A China já consegue controlar 1 bilhão de pessoas. Por expressão facial, uma série de coisas. Os chineses estão completamente controlados. Isso é só uma amostra de que é possível controlar a população mundial muito, muito fácil. Então,
você olha para o mundo, Isaías olha para o mundo, não parece que Deus está no controle das coisas. Os serafins não tem nenhuma dúvida, a terra toda está cheia da glória de Deus, está tudo debaixo dos seus pés, do seu poder, da sua autoridade. Na Bíblia, às vezes Deus fala e treme tudo, sabe? Mas às vezes não precisa ser nem Deus na Bíblia, basta Deus autorizar um anjo só faz um estrago só. E os serafins falando, a voz dos serafins tão potente, tremia o templo. E se você acha que isso é muita coisa, isso não é muita coisa. Na Bíblia, quando Deus manifesta um pouco mais de sua glória, pode tremer tudo. Atos 4, tremeu o chão. Quando Jesus ressuscitou, teve um manifestar lá que deu medo nos soldados, e uma pedra de muitas toneladas rolou e o túmulo se abriu. Atos 16, Paulo e Silas adoravam, e um pouco mais da presença de Deus, deu um terremoto, abriu todas as prisões na cidade de Filipos. Isso não é nada, isso é pouquinho. O livro de Êxodo, capítulo 19, diz que o monte Sinai tremia violentamente, envolto em fogo, em fumaça, e saía lá das regiões celestiais, neste monte, tremendo violentamente, um som de trombeta tão alto que dava medo em todo o mundo. Hebreus 12 diz que quando saiu uma voz, que era uma voz muito forte do Senhor, o povo gritava desesperadamente: para, isso não é nada. Porque Ageu disse que o Senhor vai abalar céus e terra. E Hebreus 12 diz que Deus vai abalar céu e terra, e vai surgir novos céus e nova terra. E Deus pode abalar o universo inteiro a hora que Ele quiser abalar. Ele é Deus. E conforme os serafins falavam e o templo tremia, ia ser muito normal qualquer um de nós morrer de medo e gritar mesmo, viu, irmão? Gritar mesmo. Isaías gritou: ai de mim, estou perdido. Eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu vi o rei, eu vi o Senhor, eu estou perdido. Isaías capítulo 6. O rei Uzias estava isolado porque tentou ser sacerdote. Essa é uma história em si mesmo. Leproso, ele ia morrer naquele dia. Naquele ano, ele até morreu em comunhão com Deus, mas Deus não retirou o castigo que tinha vindo sobre ele. Isaías 6, verso 1: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Adonai, assentado no trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, muito parecidos com os seres viventes. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, nem era voz de Deus, voz de serafins, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Me parece que é o templo em Jerusalém mesmo, pode ser alguma coisa lá também no mundo celestial. Verso 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor eterno, Yahvé, o eterno dos exércitos, o Deus de milhões e milhões de seres celestiais. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nunca mais ele seria o mesmo. A Bíblia não seria mais a mesma. A história da humanidade não é mais a mesma a partir desse momento. O Novo Testamento não seria mais o mesmo a partir deste momento. Com todo respeito, tem gente que pensa um pouco diferente, não tem problema, nós não sabemos todas as coisas,
As pessoas costumam enfatizar muito que ele foi purificado com este fogo. Eu particularmente penso que ele foi purificado quando ele se arrependeu. Quando ele viu a glória de Deus, ele, misericórdia, Senhor, eu sou pecador. Eu tenho lábios impuros e eu vivo em Jerusalém. O Senhor conhece o povinho que mora na minha cidade. O Senhor conhece o povinho que mora no Reino do Norte. Eu estou completamente envolto numa sociedade de pecado, de corrupção, de injustiça, de violência, de engano, de egoísmo, de impurezas. Naquele momento ele é perdoado. Quando a brasa toca no lábio dele, ele nunca mais vai ser o mesmo. Agora ele está capacitado para ser o profeta que ele foi. Ele é o profeta que mais fala de Jesus. Ele é o profeta que ele fala que ele seria pedra de tropeço, porque quem crê em Jesus está salvo. Ele é para nós a pedra angular, mas quem não crê em Jesus está condenado, e para esses ele é pedra de tropeço. Ele é o profeta que disse que ele nasceria de uma virgem, seria Emmanuel, Deus conosco. Ele é o profeta que disse que ele é o menino nos nasceu, ele é o nosso Natal. Maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o profeta que disse: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas e na sombra da morte viu grande luz, dizendo: Jesus vai desenvolver o seu ministério na Galileia. Ele é o profeta que disse que as nações, não o único, não exclusivamente ele, mas ele é o que mais fala de Jesus. Ele disse que as nações iam crer no Messias e pessoas de todos os povos iam conhecer o Messias. Ele é o profeta que escreveu sobre Jesus, de Isaías 40 ao 55, várias vezes, especialmente o maravilhoso capítulo de Isaías 53, que ele seria crucificado por nós, mas Zacarias também escreveu sobre isso, e Davi também escreveu sobre a crucificação, juntando as 3 passagens com detalhes. Ele é o profeta que falou do novo céu, da nova terra. Ele é o profeta que disse que Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, é Isaías, mas muito mais, é o profeta que mais falou de Jesus. É o profeta que também falou da Assíria, porque ele estava vivo no dia que a Síria rapou o Reino do Norte. Ele estava vivo lá nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, nos dias de Ezequias. Ele estava vivo nos dias que Senaqueribe cercou Jerusalém. Ele estava vivo nos dias de Manassés. E as tradições judaicas dizem que ele foi morto por Manassés, cerrado ao vivo, ao meio por rei Manassés, mas isso é por tradições. Nunca mais a história da humanidade ia ser a mesma. Nunca mais. Tudo que sabemos de Jesus com detalhes, muitos detalhes estão no Novo Testamento citando Isaías. Nunca mais a história seria a mesma, Israel nunca mais seria o mesmo. Até a guerra do Armagedon, Israel nunca mais seria o mesmo. Porque este homem viu o Senhor na sua glória, arrependeu-se dos seus pecados, e o Senhor o capacitou com fogo, com fogo que veio do altar. Diferente de outros, eu não estou condenando ninguém, de repente ele ouve a voz do Senhor, não é mais serafins, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor, Adonai, no hebraico, conclamando que eu enviarei, quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim, ou envia a mim, envia-me. Bom, estou aqui querendo dizer, não condenando os outros, diferente de Jonas, que relutou e ele tinha motivos. Deus queria que os ninivitas se convertessem. Jonas falou: não, por favor, mata eles mesmo, porque eles são cruéis demais. Não estou condenando Jonas, estou dizendo, eu acho que eu não teria ido também. A gente não ama todo mundo facilmente, só quando Deus nos agracia e quando nós nos arrependemos. Diferente de Jeremias, que também relutou, não é fácil ser profeta,
mas Jeremias falou: olha, pode me enviar. E assim ele se tornou o Jeremias que ele é. Sinceramente, graças a Deus que ele profetizou tudo que eu citei aqui que ele profetizou, porque ele também ia profetizar uma das coisas mais duras de profetizar, o endurecimento de Israel. 9 séculos haviam se passado desde o Monte Sinai. Em termos gerais, Israel andava nas trevas e não temia Deus. E caberia a Isaías falar que eles iam ser endurecidos. O endurecimento das pessoas é um dos assuntos mais difíceis na Bíblia. Mas os teólogos bem inteligentes e bem consagrados explicam como eu vou explicar. E é mais ou menos como eu entendo o que é. Quando nós somos endurecidos por Deus, não é bem aquilo que Ele faz, é o que Ele deixa de fazer. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo revela Jesus e nos convence do pecado. O que você acha que acontece se o Espírito Santo cruzar o braço e falar: não vou mais convencer de pecado? Estamos endurecidos. A partir desse momento, Israel estava endurecido. Isaías tinha que falar: olha, vocês ouvem, mas não vão perceber nada, não vão entender nada. Vocês vão olhar, não vão ver nada. Vocês não terão corações sensíveis. Lembra de Ezequiel que Deus ia mudar o coração de pedra para carne? No caso deles, vocês não terão corações sensíveis. Os olhos cegos, fechados, ouvidos surdos, corações duros, não vão se arrepender, não vão ser curados. Juízo de Deus sobre Israel, porque era a etnia que tinha revelação de Deus e não o temia. Na Bíblia isso é muito sério, ter conhecimento de Deus e não o temer, conhecer as Escrituras e não o temer, conhecer o Messias e o rejeitar, é pior do que nunca ter conhecido o Messias, mas conhecer o Messias, confessar Jesus como Senhor e Salvador e o negar depois é muito, muito sério. Israel tinha a história da revelação, tinha os milagres, tinha as promessas, saiu do Egito, era livramento mais livramento, milagre mais milagre, história mais história, e resolveu servir os Baalins e não voltava-se para Deus. A partir daí o Senhor anunciou: estão endurecidos. Eu posso dizer que esse tempo de endurecimento parece ter começado a terminar em 1948, já eu explico. E nós estamos no período que Deus começou a desendurecer Israel para um grande livramento na guerra do Armagedon, que eu falarei sábado que vem. Mas até o juízo de Israel revela a glória de Deus. Quando a gente lê o Novo Testamento e os judeus no geral estão rejeitando Jesus, Jesus fala várias vezes, é como Isaías disse: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, coração duro, não se arrependem, não se convertem. Aí você chega em Atos 28, Paulo está em Roma e chama os líderes da sinagoga, conta o testemunho dele, conta toda a história dele, e eles rejeitam. Como é que termina Atos? Paulo disse, como disse Isaías: vocês têm olhos, não veem, ouvidos, não ouvem, não se arrependem, não se convertem, mas as nações vão crer. Quando nós falamos que hoje tem 1 bilhão de gentios que confessam Jesus como Senhor e Salvador, foi Isaías que disse: quem não me procurava, não me conhecia, me encontrará e me achará. Somos nós. Nós somos cumprimento da palavra profética de Isaías, que as nações iam crer. Paulo cita Isaías 52, verso 15, Romanos 15, que aqueles que não tinham visto nem ouvido falar, entenderiam e creriam no Messias. Por isso ele não edificava sobre fundamento alheio, por isso ele queria pregar onde Cristo não era pregado. Ele está citando Isaías. E Paulo ensinou isso várias vezes: as nações vão crer, vão receber.
mas Israel está sendo desendurecido, como o Senhor falou pela boca de Isaías há 27 séculos atrás. Mas foi Isaías também que disse: essa é a maravilha de você viver tantos séculos depois dos profetas, que a gente tem os dados para saber que Deus é Deus e soberano, e está chegando o momento mesmo da volta de Jesus. Eu não estou marcando data, mas nós já temos condições de controle mundial e de tantas situações assim. E já temos sinais tão fortes da vinda de Jesus, já temos o Evangelho chegando nas línguas, nos povos, já temos tantas coisas. Não é época, eu tenho dito, não estou dizendo que Jesus volta amanhã, depois de amanhã, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem uma época da história que crente não deveria bobear e desviar, é essa. Seja lá, se demora mais 30 anos, 40 anos, a gente não sabe. Tem uma hora que não pode bobear, é exatamente essa hora. Tem a hora que nós temos que continuar firme com o Senhor. Isaías também disse que ainda que Israel fosse endurecido, e usando a palavra figurada, se fosse uma árvore tombada, um carvalho, um terebinto é uma árvore do Oriente Médio, se fosse uma árvore tombada, derrubada, por mais que derrube uma árvore, o tronco fica no chão. Que Israel é um tronco santo, é um toco santo, e essa semente santa ia produzir. Isaías é semente santa. Quando eles voltam da Babilônia e reconstroem o templo, tem uma semente santa. Quando Zacarias, Ageu estão ali, Esdras, Neemias, é semente santa, Esther. Quando Zacarias e Isabel estão servindo a Deus, recebe o milagre do nascimento de João Batista, é semente santa. Quando os 12 apóstolos são judeus e Paulo é semente santa. Quando a Bíblia chega na nossa mão, na nossa mão através da semente santa judaica. O Messias é judeu e nós somos abençoados com o crente Abraão por causa do Messias, segundo o testemunho das Escrituras, da semente santa. Mesmo Israel endurecido, glorifica a Deus. Mesmo a semente santa, no meio do juízo, glorifica a Deus. E no meio, e tantos gentios glorificam a Deus. Essa é a parte difícil. Muitas vezes eu falei para Deus: Senhor, não vou pregar em conferência missionária chamada de Isaías, porque o Senhor disse que ninguém vai converter, então não vou pregar. Bom, mas ainda assim a semente santa andou com Deus. Verso 9. E ele disse: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem. Estejam sempre vendo e jamais percebem. Isaías 6:9. Em outra tradução: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Verso 10: torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. A partir daí estão endurecidos. Se Deus podia convencer do pecado, em termos gerais, não vai fazer mais nada. Muito difícil de entender isso, porque isso tem a ver com os juízos insondáveis de Deus. Ele é o juiz, ele julga e ele não dá explicação. Romanos 1 diz que Deus, em determinado momento, entrega pessoas para Romanos 1, para um estágio de pecado pior, porque ele não vai pôr mais a mão ali para ajudar. Quando ele faz isso, não sei. Por que ele está fazendo isso, não sei. Quando é ele, não sei. Ele não dá explicação dos juízos. Os juízos são insondáveis, ele é o Senhor. E os juízos de Deus também revelam a glória de Deus. Verso 11. Era normal que Isaías perguntasse. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Até quando Israel estará endurecido? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra seja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos,
Mas assim como o terebinto é uma árvore e o carvalho deixa o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco, ou o seu toco santo. Até quando? Eles ainda vão ser destruídos, eles ainda vão ser espalhados. Foram na época da Babilônia, foram no ano 69, os romanos trucidaram Israel. Que num dado momento eles tentaram se rebelar contra o Império Romano era muito cruel, mas trucidaram Israel, acabou matando todo mundo, até quem subiu lá em Massada. Você deve conhecer a história de Massada. Por fim foram mortos em Massada, totalmente destruídos, e quem fugiu, e aí acaba com tudo, destrói o templo, que está destruído até os dias de hoje, exatamente como Deus disse. A terra toda está cheia da glória de Deus. Até Jerusalém, destruída no ano 69, revela que Deus é Deus. Até o templo destruído, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, revela que Deus é Deus. Aí quando você pensa que Deus esqueceu de ser Deus e não vai mais cumprir a sua palavra, eles voltam em 1948, eles se tornam um Estado moderno. Estado é coisa recente na história, né? Você sabe que muitos estados que existem hoje na África, até o século XIX, eram colônias, e alguns se tornaram estados no começo do século XX, por Marrocos, Tunísia. Vários países, né, que são estados na África, se tornaram estados no século XX. Eu nasci em 1960, eles estavam se tornando estados em 1940, 50, 60, é coisa bem recente a existência de vários estados. E o nosso Brasil também virou república não faz tanto tempo assim, foi no século XIX. E a Alemanha vira estado no século XVIII, isso é coisa muito recente, os estados modernos. Aí, de repente, Israel se torna Estado em 1948. Não estou dizendo que são bonzinhos, não estou dizendo que o governo de Israel também não tem corrupção, injustiça, não é isso que eu estou dizendo. Eles são pecadores, nós somos pecadores. Estou dizendo que com todos os seus pecados, a terra toda está cheia da glória de Deus. Israel voltou, está reconstruído, é um país desenvolvido. Nem estou dizendo se está certo ou errado em todas as situações, eu estou dizendo que é um fato histórico. Estou dizendo também que mais e mais judeus começam a se converter, e eu sigo um pouco o que acontece em Israel através de alguns ministérios pelo YouTube. Mais e mais coisas estão acontecendo, e tem mais judeus crentes nos Estados Unidos do que no próprio Estado de Israel, ao mesmo tempo que mais e mais gentios estão se convertendo. Acontece que mais e mais judeus estão se convertendo. Como a gente não sabe o futuro, eu pessoalmente, no meu coração, é o que eu falo para o Senhor, eu falo: Senhor, eu gostaria muito que os judeus se convertessem bastante antes da grande tribulação, que subisse um montão lá para o céu quando o Senhor arrebatasse a igreja. Mas também é previsto uma conversão durante a grande tribulação, por ocasião da guerra do Armagedon. Jerusalém ainda vai ser destruída outra vez, ainda vai ter dias muito difíceis para Jerusalém na grande tribulação, nos dias do anticristo. Mas aí Jesus vai voltar com a gente, irmãos. Sabe assim, quando a gente era criança, fala: meu irmão mais velho vai bater em você, mas quando a gente vai ser igual, a gente vai voltar com Jesus falando: meu irmão mais velho está chegando. Eu estou chegando, mas olha meu irmão aqui. Jesus vai voltar em grande poder e glória. Naquele momento, Israel vai dizer: bendito o que vem o nome do Cordeiro, em nome do Senhor. E o Senhor vai ter um grande livramento para Israel, e nós voltaremos. Na ceia eu vou falar disso com mais detalhes, quando o Senhor falou pela boca de Joel sobre o derramar do Espírito Santo e a guerra do Armagedon. Mas ele fala também da guerra do Armagedon em Zacarias e Apocalipse. Dá medo, irmão, mas fica tranquilinho, a gente não vai estar mais aqui, aleluia. Mas fica preparado, que o medinho dá.
Mas saiba que nós estaremos com o Senhor. Saiba que a guerra do Armagedon, biblicamente falando, esquece o nome da nossa propriedade. Eu não estou falando do nosso ministério, eu não estou falando da nossa propriedade. A guerra do Armagedon, biblicamente falando, para nós é vale da bênção, é vale de livramento, é esplendor da glória de Deus. E é isso que nós vamos ouvir na ceia. O fato é que o mundo está nas trevas, até isso também revela a glória de Deus. O fato é que Israel esteve endurecido tanto tempo e começa a desendurecer, isso revela a glória de Deus. O fato é que 27 séculos de Isaías, depois de Isaías se passaram, e você viu Israel destruído várias vezes, reconstruído, isso revela a glória de Deus. E você vê pelas estatísticas o Evangelho chegando em todas as nações, isso revela a glória de Deus. A existência de anticristos e de possibilidade de governo mundial e de controle da população. Eu não quero te assustar, mas se você soubesse como que a China controla mais de 1 bilhão de pessoas, você saberia que nós já estamos com os dias contados. Já estamos com os dias contados. Se uma nação daquele tamanho consegue controlar uma população daquele tamanho, qualquer outro país com a mesma tecnologia controla a sua população, e qualquer aliança de governos que forme um governo mundial controlará a população mundial na maior facilidade do mundo. Nós estamos nesses dias, irmãos. Isso também revela a glória de Deus, porque isso é cumprimento da palavra. A pergunta é: quem que falará para o Senhor? Porque os juízos de Deus revelam a glória de Deus, mas o derramar do Espírito Santo e pessoas se convertendo revelam a glória de Deus. O cumprimento de Isaías 6 e de todo Isaías, Ezequiel e Daniel da Bíblia revela a glória de Deus. A pergunta é: quem fala para o Senhor? Eis-me aqui, perdoa os meus pecados. Eu sou pecador e pode enviar a mim, pode me encher do Espírito Santo. Nos meus relacionamentos sociais, nas minhas possibilidades, usa a minha vida. E Senhor, e me mantenha santo com temor, porque nós não podemos ver o Senhor ainda, mas nós seremos apresentados diante de sua glória com muita alegria. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós estamos aqui porque Deus cumpre a sua palavra, os gentios se converteriam. Nós temos o Espírito Santo porque Deus cumpre a sua palavra. Nós estamos aqui porque tem uma semente santa de Israel que preservou a Bíblia, e nós temos o testemunho da Bíblia. Isaías 6 está falando deste endurecimento de Israel, mas da semente santa, mas também está indicando que vai haver uma redenção plena de Israel. E aí, via outros profetas, o Senhor falou da guerra do Armagedon. Então o Senhor está cumprindo a sua palavra. Agora é época de temer a Deus, é época de andar nos caminhos do Senhor, é época de se entregar ao Senhor, é época de tomar cuidado com as alianças que a gente faz no mundo e com as coisas do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Aqueles reinos do mundo que Satanás ofereceu a Jesus no deserto, Jesus recusou, disse: meu reino não é desse mundo, meu reino está no mundo, mas não é isso que você está me oferecendo. Sobre isso tudo eu reino na minha soberania, e esse mal aí não me pertence. Não quero isso, e nem preciso dos reinos do mundo para reinar sobre todas as coisas. Jesus não precisa do reino desse mundo. O reino do mundo é horrível, né? Você segue as notícias do jornal, nosso Congresso, nosso Senado, nosso STF. Você quer o que, irmão? Você quer o quê? O mundo jaz no maligno. Mas nós podemos ser luz do mundo, sal da terra, cheios do Espírito Santo, podemos fazer diferença.
Deus também pode nos capacitar. Eu não vou dizer via os serafins, porque nós não fomos arrebatados, mas eu posso dizer com o fogo do Espírito Santo, porque está na Bíblia. Não tem coração mais duro que se ao se arrepender e pedir para Deus começar a trabalhar, que não vai mudar. Deus disse: eu pego o coração de pedra e faço o coração de carne. Faço o coração sensível. Basta falar com Deus. Você gostaria de falar com Deus agora, abrir a sua vida, seu coração? Vamos ficar em pé. Mas para falar com Deus com máscara é meio complicado, não é? Você não pode gritar, você não pode cuspir na pessoa da frente, tá? Mas se abaixar um pouco a máscara, você pode orar mais baixo, sem cuspir no seu vizinho. Vamos orar? Todo mundo vamos orar? Abaixa um pouco a máscara, mas não vai assim falar alto. Fazer essa oração pessoal ao Senhor. Amém? Pode começar, pode orar a meia voz. Pode fazer a sua oração. Pai amado, nós acabamos de ver sobre a sua soberania. A terra toda está cheia de sua glória. Nós olhamos para a terra, parece que não está. Mas os serafins não cansam de falar que o Senhor é santo. Não cansam de falar que o Senhor é Adonai. Não cansam de falar que o Senhor é Yahvé. Não cansam de falar que a glória do Senhor está em toda a criação, visível e invisível, até nos juízos do planeta Terra. A terra toda está cheia de sua glória. Mas na terra de Isaías tinha a Assíria. Na terra de Isaías teve Acás também. Na terra de Isaías teve as 10 tribos, todas desviadas. Na terra de Isaías tinha tantas coisas más, mas o Senhor continuava revelando a sua glória. Até o endurecimento de Israel durante tantos séculos, destruição de Jerusalém por 2 vezes, e vem aí uma terceira vez, tão difícil na guerra do Armagedon. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Se estamos aqui é porque o Senhor falou pela boca de Isaías, que quem não me procurava e nem sabia nada do Senhor iria encontrá-lo. Somos nós, os gentios. A terra toda está cheia de sua glória, os nossos corpos, as nossas conversões, a palavra do Senhor. Pai amado, não estamos aqui nos sentindo melhor do que Israel, somos pecadores redimidos, mas estamos aqui para reconhecer que o Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor cumpre a sua palavra. Nós estamos nos dias que pela primeira vez na história existe sim uma possibilidade de controle mundial, pela primeira vez na história de todos os povos, línguas, tribos e nações. Estamos também diante da possibilidade do Evangelho chegar pela primeira vez na história em todas as línguas, tribos e nações. Estamos já tendo os sinais do desendurecimento de Israel através de testemunhos maravilhosos de curas e milagres, porque o Senhor é Deus. E, Senhor amado, a carne ainda milita contra o Espírito, e às vezes nos vemos odiando pessoas de opiniões políticas diferentes, às vezes nos vemos sem amor para com o próximo, às vezes nos vemos tomados pelo egoísmo, pelo prazer, às vezes nos vemos endurecidos, às vezes nos vemos sem poder, e às vezes nos vemos como se nos lábios não tivesse fogo. Não tem como resolver, Senhor. O Senhor perdoa os nossos, nós não temos solução, mas recebemos perdão de pecados e recebemos brasa do altar, fogo do Espírito Santo. Santifica nossas vidas, usa-nos quando nós orarmos pelas pessoas, quando testemunharmos. O Senhor usa povo simples, pessoas que creem no Senhor, creem na Bíblia, oram, testemunham. O Senhor não está ligando para títulos, o Senhor se importa com a igreja quebrantada, cheia do Espírito Santo, para falar de Jesus e orar pelas pessoas. O
Senhor não está impressionado com o nome de igreja e nem de título eclesiástico. Pedimos perdão dos nossos pecados, oramos por uma semana cheia do Senhor, cheia da Tua presença. Oramos por uma ceia sábado que vem, cheios do Espírito Santo, quando lembraremos da promessa do derramar do Espírito, até que o sol comece a escurecer, até que a lua comece a ficar vermelha, até que os sinais cósmicos indiquem que Jesus está voltando. Oh Pai amado, encha-nos do Espírito Santo e prepara-nos para tomar a ceia sábado que vem. Dê-nos uma semana de santidade, de louvor, de arrependimento, de busca. Oh, lança fora o medo do nosso coração, porque até o coronavírus revela a Tua glória, porque faz parte das pestes. Que sejamos prudentes, mas não medrosos. Que sejamos prudentes contra a infecção, mas não medrosos. Como se o Senhor não fosse Deus, como se a terra não estivesse cheia de Sua glória. Derrama do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo e sobre a Sua igreja. Dá poder, dá ousadia, dá amor, dá vontade de falar de Jesus, de orar, de expulsar demônios, de orar pelos enfermos, de falar do vivo Jesus. Ele vai voltar em grande poder e glória. Prepara a Tua igreja para o arrebatamento, Senhor, porque nós queremos voltar com Jesus para vê-lo destruir o anticristo com o sopro da sua boca. É verdade que há possibilidade de governo mundial. É verdade que até sentimos um certo medo. Mas é verdade que o Senhor vai destruir o anticristo e nós vamos estar com o Senhor. Tira de nós o medo, dê ousadia do Espírito Santo, dê simplicidade e prudência. Nós estamos envoltos de serpentes querendo nos destruir. Precisamos de simplicidade, humildade, prudência, mas nós não precisamos de medo. Nós recebemos a ousadia do Espírito Santo. Oramos por essa ousadia. Nós recusamos pavor por causa de governo mundial. Nós seremos arrebatados e viremos com o Senhor. Nós recusamos pavor, medo, paralisação. Nós recebemos poder e unção do Espírito Santo para falar de Jesus. Nós sofreremos certas oposições, certas perseguições, certas ameaças e certas calúnias. Mas nós não queremos conforto porque nós fechamos as nossas bocas. Nós preferimos as calúnias, mas na ousadia do Espírito Santo, porque nós falamos de Jesus. Nessa noite, mais do que nunca, nós estamos recusando nos envergonhar da cruz de Cristo, nos escandalizar da cruz de Cristo. Nós vamos anunciar o Cristo que morreu e ressuscitou, e por causa dele tem perdão de pecados e vida eterna. Nós não queremos solução política que acomoda tudo, que acolhe tudo, que acolhe pecado, dizendo que pecado é normalidade. Nós não sabemos bem o que nós vamos sofrer, Senhor, mas queremos, como o apóstolo Paulo, com poder, ousadia no Império Romano, em Atenas e Corinto, pregou que Jesus era a sabedoria de Deus e poder de Deus. E ele disse: não me envergonhe do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Derrama do Teu Espírito sobre cada um de nós e usa-nos nas nossas cidades para falar de Jesus, expulsar demônios, pregar o Evangelho, sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus.
Usa essa igreja, Senhor, com poder. Muito se fala, Senhor, de governo mundial, mas nós queremos a ousadia do Espírito Santo para sermos testemunhas. Oramos no poder do Senhor, em nome de Jesus.